Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui, que é uma equação diferencial parcial de primeira ordem. Então, vamos lá. Nós temos aqui o enunciado que fala o seguinte: resolva a equação diferencial parcial, que seria x vezes o x mais y vezes o y igual a 1, sendo que você vai ter essa curva aqui, ó, u em 1 de y vai ser igual a y. Bom, pausa a videoaula, tenta fazer o exercício e depois você confere a sua resolução com a minha. Aproveita e já deixa o seu curtir e também inscreva-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação e talvez até na sua pós-graduação também. Aproveita também, se você puder ajudar a pessoa que lhe ajuda, faça um pix, na descrição do vídeo tem lá a chave para você. Então vamos lá, nós temos aqui esse exercício, o que a gente quer, essa nossa u, ele, digamos, é uma função, vou chamar uma função f aqui, que depende de x e de y. Essa nossa u, então, ela é uma função que vai de R2, né? Você tem dois valores aqui, x e y, e te dá em R. O gráfico dessa função vai ser uma superfície em R3. E a ideia aqui é que essa superfície atende a esta equação diferencial parcial. E, além disso, ela passa por essa curva aqui, tá? Essa curva, a gente pode imaginar aqui, ó, digamos, para poder resolver o exercício, nós vamos pegar essa curva e dizer que ela vai em função de dois parâmetros, digamos, S e T. Isso significa que você vai ter a coordenada x dependendo de S e de T, a coordenada y dependendo de S e de T. Pera lá. A coordenada y dependendo de S e de T. Deixa eu voltar aqui. E a nossa coordenada u também depende de S e de T, certo? Você tem x, y e u. A ideia, então, é que quando você tiver o nosso t sendo zero, né, essa primeira coordenada x vai ser simplesmente o que está aqui, que é 1. Essa coordenada y de s de t vai ser o próprio valor de y. Então, digamos que se você dá um certo valor s, esse seu y vai ser esse s. E o nosso u, né, pelo que está escrito aqui, tem que ser a mesma coisa que tiver na coordenada y. Então, se eu coloquei s para a coordenada y, tem que botar s aqui para a coordenada u. Então, essa é a curva para quando t for igual a zero. Bom, feito isso, como é que a gente vai resolver isso aqui pelo método das equações características? Nós vamos pegar o seguinte, nós vamos reconhecer ali o formato que é assim, ó. Você vai ter uma certa função a que depende de x, y e u, vezes a nossa ux, né, a derivada em relação a x. Você tem ali também mais uma certa função b, que depende, né, ou que pode depender de x, y e u, vezes a nossa função aqui, que é o y, igual a uma certa função ali que depende ou que pode depender de x, y e u. Comparando essa nossa expressão aqui, né, esse formato aqui, com o formato que foi dado lá da equação diferencial, o que a gente percebe, né? Que esse a, x, y, u, ele vai ser esse carinha aqui, ó, vai ser esse x. A b, né, então essa daqui vai ser a nosso a. Isso daqui, ó, vai ser o nosso B. E isso aqui vai ser o nosso C, tá? Comparando aqui com essa nossa, esse nosso formato geral aqui. E a ideia das equações características é que você vai fazer o seguinte: a derivada da nossa coordenada x, tá, em relação ao parâmetro t, vai coincidir com essa função aqui que é a, que no caso aqui é simplesmente x. A derivada da função, a derivada de y em relação ao parâmetro t, vai coincidir com esse termo aqui que está multiplicando ao y. Então, aqui vai ter que ser x mais y. E, por fim, a derivada da nossa função, a derivada da u em relação a t, né, a derivada da variável u em relação ao parâmetro t, vai ser igual àquele constante ali, ou no caso, aqui é constante, mas podia ser uma função de x, y e u, vai ser igual a 1. Então, nós temos esse sisteminha aqui para resolver, certo? Dado que a gente sabe que vai acontecer isso aqui, para t igual a zero, a nossa w, s de zero, vai ter esse formato. Bom, nossa ideia é achar essa nossa função w aqui. Então, ela vai depender de s de t, depois a gente pode, através de uma arrumação algébrica, achar o original em x e y. Né? Nesse caso aqui, a gente vai poder fazer isso. Bom, vamos aqui, vamos resolver, tá? Vamos começar. Então, nós temos três equações aqui. Vamos começar aqui pela primeira, d de dx t igual a x. Então, nós temos dx sobre dt é igual a x. Isso aqui a gente pode resolver separando, vai ficar 1 sobre x dx igual a
como se fosse aqui, ó, dt, é como se eu estivesse enxergando dx sobre dt como se fosse uma fração, né? Então, um infinitésimo dx sobre um infinitésimo dt, né? Pensando aqui de maneira bem informal, é como se estivesse fazendo assim. Então, a gente separa, e aqui agora eu integro em ambos os lados, tá? Então, vou integrar esse lado, integrar esse lado. Aqui nós vamos ter ln do módulo de x, mas se a gente for considerar que está pegando x positivo, né? A gente teria só módulo de, teria só ln de x. Do lado de cá vai ter o que? Vai ter t, desculpa, isso aqui igual a, aqui daria t, certo? Só que o que acontece? Como aqui a gente está fazendo em relação a t, e a nossa x, a gente está querendo colocar em função dos parâmetros s e t, a constante que aparece de integração tem que ser uma função de s, para quando se derivar em relação a t, fica zero. Então aqui aparece uma certa constante, que eu vou chamar aqui de, sei lá, vou chamar de f1, tá? f1 de s. Já ia botar f1 de x, f1 de s. Bom, isso daqui, se você for arrumar, o que vai ter? Você vai ter módulo de x é igual a e elevado a essa t mais a f1 de s. Então, a gente está aplicando aqui a definição de logaritmo, né? Lembra que ln é na base e. Bom, isso aqui, ó, esse módulo de x, a gente pode dizer então que vai ser igual a mais ou menos o e elevado a t. E aqui a gente pode separar, já que aqui eu tenho uma soma na potência aqui, vamos separar como sendo e elevado a t vezes e elevado a f1 de s. E o que acontece? Olha, uma estratégia aqui vai ser a seguinte: esse e elevado a f1s, mais ou menos, né? Vai juntar isso aqui tudo para dizer que é uma função de s. Eu vou botar simplesmente só f. Então, fs é elevado a t, certo? Então, eu estou pegando esse fs como sendo ou mais e elevado a f1s ou menos e elevado a f1s. De qualquer maneira, é uma função de s. Eu só usei aqui f1 e aqui usei f para diferenciar, né? Então, essa manipulação a gente chega nisso daqui. Nosso x tem que ser fs vezes e elevado a t. Bom, vamos resolver agora a segunda equação. dy dt igual a x mais y. Só que veja que nessa segunda equação, nós temos aqui o termo que é x, que a gente acabou de resolver, né? A gente achou que esse x é fs, é t. Vamos aproveitar, vamos achar quem seria esse fs, né? Dada a nossa curva inicial, para a gente poder substituir aqui no lugar de x e resolver a nossa equação aqui para y, né? Então, olha só, nossa curva ela é de tal modo que tem que ser assim, ó, que a gente estava falando no início, né? A gente quer que quando t for zero, a gente está fazendo de modo que a nossa w de S0 seja 1, S e S. Então, se t for zero, nós temos que ter isso aqui. Veja que a coordenada x, aqui nesse caso, tem que ser 1. Então, quando t for zero, a nossa coordenada x tem que ser 1. Usando essa informação, ó, o que vai acontecer aqui? Ó? Se eu colocar t igual a zero, né? Vamos botar aqui, ó, para t igual a zero, o que nós vamos ficar? Isso aqui, o nosso x tem que ser 1 para t igual a zero. Aqui aparece f de s e aqui aparece e elevado a zero, né? Porque t tem que ser zero. E elevado a zero é 1. Então, no final, nós vamos ter aqui que a nossa função de s vai ser simplesmente constante igual a 1, tá? Então, quer dizer que o nosso x que a gente achou aqui, ele pode ser escrito como sendo 1, que é f de s, e elevado a t. Então, essa daqui é a resposta para a nossa x, certo? Nossa coordenada x está aqui, vai ser e elevado a t. Vamos usar isso na segunda equação, né? A gente já sabe que x é elevado a t. Então, como é que vai ficar isso aqui, ó? Vai ficar assim, ó. Bom, deixa eu passar aqui aproveitar melhor o espaço aqui, que eu estou ficando um espaço em branco aqui à toa. Então, nós temos o seguinte, nós temos dy dt igual a x mais y, né? É o que a gente tem na segunda equação, ó. Dy dt igual a x mais y. Bom, o nosso x a gente achou, então vai ser, no lugar de x eu vou botar elevado a t, e aqui eu já vou aproveitar o seguinte, se a gente cria aqui a convenção de que a y', essa notação de y', a gente está se referindo à derivada em relação a t, vamos escrever isso aqui como sendo y', né? No lugar de x vai ser e elevado a t, e nós vamos ter um mais y, né? Que é o que estava do lado de lá. Ó, mais y estava do lado de lá. Então, quem que fica aqui? Fica y' menos y igual a e elevado a t. Nós temos essa equação aqui para resolver, certo? Como é que nós vamos resolver essa equação? Bom, nós vamos procurar uma solução do tipo e elevado a um lambda t, né? Com isso, o que é que vai aparecer aqui? Vai aparecer e elevado a lambda t, derivada, menos e elevado a lambda t.
isso aqui igual a zero, a gente está procurando uma solução da equação homogênea associada a isso aqui. A equação homogênea é onde o lado aqui esquerdo, desculpa, lado direito, né, vai ser zero. Bom, isso aqui, se você for derivar, vai dar o próprio e elevado a lambda t, só que você tem que derivar a parte de cima aqui pela regra da cadeia, né? Então fica e elevado a lambda de t vezes o lambda t linha, né? Menos e elevado a lambda t igual a zero. Isso aqui vai dar apenas lambda. Então no final você vai ter o seguinte, você vai ter lambda e elevado a lambda t menos e elevado a lambda t igual a zero. Colocando lambda t em evidência, você vai ter e lambda menos 1 e elevado a lambda t igual a zero. E daí, para que essa equação seja verdadeira, dado que esse t é uma variável, né? Para qualquer valor de t, isso aqui tem que ficar verdadeiro. Isso só vai acontecer se essa primeira parte aqui for igual a zero. Então nós vamos ter essa primeira parte aqui igual a zero. Isso que eu estou fazendo, você só precisaria fazer se você não estivesse lembrando lá das equações, da equação característica de uma equação diferencial desse formato. Você já podia cair direto nisso daqui, né? Você já poderia direto a partir dessa equação daqui, se fosse resolver homogênea, você acharia lambda menos 1 igual a zero como a equação característica dessa EDO aqui, né? Pensando apenas em relação ao t, né? A derivada em relação a t. Mas aqui eu fiz de maneira mais completa. Bom, com isso você conclui que o seu lambda tem que ser igual a 1. Então, aquela solução que você está procurando aqui, essa solução para homogênea, ela seria simplesmente y é igual a e elevado a t, né? No lugar de lambda aqui, vira 1. Bom, agora que você achou uma solução da equação homogênea associada, né? Que a gente pode até chamar de YH, tá? É a solução da homogênea associada. A gente quer uma solução particular para isso aqui. Nesse caso, por causa desse termo elevado a t, né? Uma solução particular seria justamente procurar algo naquele formato que é o nosso e elevado a t, mas ela já é solução. Então aqui, se a gente poderia procurar uma solução particular, né, vou chamar de YP, que tivesse formato, uma certa função, não posso usar U porque já tem a função U, né, uma certa função que depende de t é elevada a t. A gente procuraria uma solução particular desse formato. Lá das equações diferenciais ordinárias, a gente estuda que, nesse caso aqui, que nós vamos poder ter aqui, o caso, esse v de t vai ser o próprio t. Então a gente vai ter uma solução particular, ou a gente vai procurar uma solução particular nesse formato. E nós vamos ver que para esse nosso caso em particular, isso aqui vai ser uma solução particular. Para esse caso dessa nossa equação aqui, ó, se você substituir t elevado a t aqui, ó, deixa eu só fazer para você ver como é que fica. Ó, você teria t elevado a t, t elevado a t, derivada, menos t elevado a t. Para derivar isso aqui, você deriva a primeira, o que vai dar 1 vezes e elevado a t, mais conserva a primeira, deriva a segunda, vai dar o próprio e elevado a t, menos t elevado a t, vai simplificar esse termo, vai sobrar apenas e elevado a t. Então, de fato, se você fizer essa função derivada menos ela mesma, te dá e elevado a t, né? Que é o que está escrito ali naquela equação que você tem, né? Olha o que é que você tem aqui. Então, de fato, essa aqui é uma solução particular. Bom, feito isso, a solução geral disso aqui vai ser o seguinte, ó, vai ser a solução y para isso aqui, vai ser uma certa constante vezes a solução que você achou da homogênea, e no caso, como a gente pega y em função de s de t, se eu estou querendo uma coisa que seja constante em relação a t, basta que ela seja função em relação a s. Então nós vamos ter uma g de s elevado a t, né? Então aqui é a parte da solução homogênea, né? Mais a solução particular, que no caso aqui é t de t, certo? Então essa daqui fica a solução da nossa y, certo? Então já achei a nossa x, já achei a nossa y. Ó, a x ficou e elevado a t, a nossa y fica uma g de s vezes e elevado a t mais t elevado a t. De novo, lembrando da curva inicial, né? A nossa curva inicial ela tem que atender isso daqui, ó. W de S0 é igual a 1 SS. Então, quando t for 0, a nossa coordenada y tem que ser S. Então, vamos usar essa informação. Então, para t igual a 0, o que é que nós vamos ter aqui, ó? Para t igual a 0, o que é que vai ficar? Vai ficar, o nosso y tem que ser S. Aqui vai ser g de S elevado a 0, né? Que no lugar de t tem que ser 0, mais 0 vezes e elevado a 0. Veja o que sobra aqui. Bom, e elevado a 0 é 1. 0 vezes e elevado a 0 vai dar 0. Então, no final das contas, você vai achar que sua g de s é igual a s, né? Ou seja,
se a sua g de s é igual a s, quando você terminar de resolver isso aqui, o que você tem é que a sua y ela vai ser s que multiplica e elevado a t, mais t que multiplica e elevado a t. Você pode até colocar esse e elevado a t em evidência, então a sua y vai ser s mais t que multiplica e elevado a t. Então essa aqui é a sua y. Então já achamos a y, já achamos a nossa x, né? Vamos agora achar a nossa u. A nossa u, a equação que a gente tem que resolver é essa, ó. d du dt tem que ser igual a 1. Então vamos lá, du dt igual a 1. Vamos resolver aqui. Du dt igual a 1. Deixa eu passar aqui uma reta aqui. Então nós temos du dt tem que ser igual a 1. Dá para fazer isso aqui separando. Eu vou deixar du de um lado e vou deixar dt do outro, né? Separando isso aqui, é como se dt vezes 1. Então isso aqui a gente pode escrever como se fosse 1 vezes du, 1 vezes dt, tá? E vamos integrar em ambos os lados, certo? Não preciso botar esse vezes aqui, né? Mas é 1 du vezes 1 dt. O que nós vamos ter aqui? Bom, a nossa u vai ser igual a t, né? Porque a integral de 1 du é u, a integral de 1 dt é t. Como a gente está fazendo em relação a t essa integral, e nós temos a nossa u pensando como sendo dependente de s e de t, se ela é para ser constante em relação a... se ela é para ser alguma coisa que é constante quando você trata de t, você precisa que seja uma função de s. Qualquer função de s vai ser constante em relação a t. Então aqui vou botar que seja um h de s, certo? Aí de novo, você achou que u é t mais h de s. Quem vai ser esse h de s? Aí você volta lá para a sua curva inicial. Sua curva inicial ela tem que ser essa daqui, né? Quando o seu t é 0, a sua coordenada u tem que ser s. Então vamos usar essa informação. Vamos lá, ó. Usando essa informação aqui, para t igual a 0, nós vamos ter que nosso u tem que ser s, aqui vai ficar 0 mais h de s, e aí a gente chega na conclusão que a nossa h de s é s, tá? Então quem que vai ser a sua u? A sua u vai ser t mais s, certo? T mais s. Então nós achamos a solução aqui sendo da seguinte forma, ó. O x foi e elevado a t, o y foi s mais t e elevado a t, e o u foi t mais s. Então essa foi a solução que a gente achou para nosso x é elevado a t, nosso y é s mais t é elevado a t, e o nosso u é t mais s aqui, certo? Então veja o seguinte, olha só, isso daqui é uma solução. É como se você estivesse achando que a nossa w de st, no lugar da coordenada x é elevado a t, no lugar da coordenada y é s mais t é elevado a t, e no lugar da coordenada u é s mais t. Isso aqui é a curva que a gente está procurando, só que em relação aos parâmetros st, certo? Essa aqui é da superfície que a gente está procurando, só que em relação aos parâmetros st. Se a gente quiser voltar e achar nossa u em função de x e y, a gente pode usar essas informações aqui, né? Que nós temos nesse sisteminha. Ora, u não é t mais s, e e elevado a t não é x, então dá pra gente separar isso aqui da seguinte maneira, ó. Se a gente começa aqui para a segunda equação, ó, y não tem que ser s mais t é elevado a t, só que quem é esse termo aqui, ó, s mais t? Tá aqui embaixo, ó, s mais t, que é a mesma coisa que t mais s, né? Se eu tava colocando aqui, mudando a ordem, é u, então essa partezinha aqui é u. Quem é elevado a x nesse caso aqui? É elevado a x, ou desculpa, é elevado a t, é x, é o que você tem aqui nessa primeira equação. Então quer dizer que isso aqui você pode rearrumar da seguinte maneira, ó, que você tem que a sua y é igual a u vezes x, ou seja, separando aqui você tem que a sua u ela é y sobre x. Em outras palavras, a sua função u de xy, ou seja, a sua função u dependente de xy, ela é y sobre x. Essa daqui é a resposta quando a gente coloca a nossa u em função das variáveis originais, que é x e y, tá? Tá aqui. Essa aqui é a resposta. Bom, e se eu quiser conferir, né, que essa daqui é a resposta nas variáveis x e y, você tem que ver se atende a equação diferencial e tem que ver se atende aquela curva inicial. Bom, vamos ver aqui primeiro que atende a curva inicial. Aí é tranquilo, ó. O que é a curva que ele deu aqui no início do exercício? Que se você tiver u de 1y, tem que dar y. Ou seja, para quando o x for 1,
seu y, ou sua função tem que ser y, né? O que sobra lá. É o caso aqui, ó. Observem. Ó, você pega aqui, coloca 1 para x, né? Então, se você fizer 1 e no lugar de x você bota 1 y, o que sobra aqui? O y sobre 1, que dá y, né? Então, quer dizer que você vai ter que a sua função u, colocando x como sendo 1, né? Dá justamente a y, que é o que ele tem lá. Já atendeu uma coisa. Qual é a outra coisa que tem que atender? A equação diferencial. A equação diferencial diz o seguinte, ó. Se você fizer, olha só, x vezes o x mais y vezes o y, tem que dar 1. Será que atende isso? Vamos fazer a conta aqui, ó. Vamos fazer a conta. Estou só conferindo a resposta, tá, gente? Se você já tivesse alguma outra forma de conferir, se você já tivesse, por exemplo, um gabarito, você já podia ter visto. Mas aqui, ó, vamos conferir. Vamos fazer quem é o x. Bom, a derivada disso aqui em relação a x vai ser y é constante, então isso aqui vai ser menos y sobre x quadrado, né? Porque aqui é como se fosse x elevado a menos 1. Então, quando você deriva, vai ficar dessa forma. Se você multiplica isso aqui por x, né, em ambos os lados, o x vai ser igual a menos y sobre x, né? Se a gente for agora derivar em relação a y, bom, derivada em relação a y, x é constante, então aqui vai dar 1 sobre x. Se eu for agora fazer x mais y vezes o y, né? Se eu for multiplicar x mais y vezes a derivada de 1 em relação a y, vai dar x mais y dividido por, ó, x mais y dividido por x. Veja que dá para simplificar, ó, x por x dá 1, e y sobre x você só repete. Então no final vai ficar assim, ó, 1 mais y sobre x. O que acontece se você somar essas duas equações? Ou seja, se você fizer x, o x... Não, deixa eu botar um pouco melhor essa escrita aqui. X, o x mais x mais y, o y. Se você somar as duas, esse termo que é y sobre x vai simplificar com esse termo que é o menos 1 sobre x, vai sobrar apenas 1. Se você observar, isso aqui é justamente aquela equação diferencial que foi dada no exercício. Então, de fato, isso que você achou aqui é a solução do que ele está pedindo. Beleza? E aí, você achou isso aqui? Ficou com alguma dúvida? Coloca na seção de comentários. E aqui agora, se você quiser fazer ou estudar outros exercícios dessa área ou de outras áreas aqui, tem no meu canal. Tá aqui alguns vídeos para você. Se você chegou até aqui e não deixou seu curtir, deixe seu curtir. Se não tiver inscrito, né? Inscreva-se. E claro, se você puder ajudar o professor que lhe ajuda, faz um Pix. Na descrição do vídeo tem a chave para você. Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau.